Tour de France 2022, terceira etapa, 182 km. Para quem gosta do resumo, vitória de Groenewegen. A camisa amarela continua com Van Aert e é isso. Hoje, segunda-feira, é feriado aqui nos Estados Unidos, 4 de julho, independência. No Brasil não é feriado, mas hoje não teve Tour de France porque eles estão no deslocamento, todo mundo no aeroporto bonitinho, se encontrando, tomando café, contando as histórias das 3 primeiras etapas, com a vitória do Yves Lampaert no contrarrelógio, no prólogo, vitória de Fabio Jakobsen e vitória de Groenewegen. As duas vitórias nos 2 sprints, justamente entre os 2 ciclistas que se envolveram no acidente, ou um acidente causado pelo Groenewegen, para quem gosta de colocar dessa forma, e realmente foi. Eu acho que foi, eu só não transformaria um acidente causado por ele na tentativa de homicídio, como foi insistentemente dito na época, e as ameaças de morte, ameaça de família, as pessoas confundiram completamente o que acontece entre esses sprintistas, que é uma situação extremamente específica, por uma coisa que iria criminal para fora do ciclismo. Enfim, na época eu fiz um vídeo sobre essa história, eu vou mostrar uma imagem apenas para colocar um pouco de lenha na fogueira. Os sprintistas, esses caras, os principais sprintistas do planeta, eles têm uma escassez muito grande de etapas, de possibilidades de vitória. Somado a isso, existe a competitividade entre eles, né? São poucos, mas quando você vê numa etapa dessa, você tem pelo menos 5, 6 atletas com chances reais de ganhar um sprint. Além disso, tem toda a ocasião de como os 800 metros se desenrolam para potencializar ou não a sua qualidade individual. E existe o que é o mais delicado, que é a luta por espaço. É fundamental um ótimo posicionamento, e isso quer dizer você tentar estar na roda de alguém até o último segundo. E essa luta por uma roda até o último segundo faz com que se torne uma linha muito tênue entre um movimento que é extremamente compreensivo e um movimento que pode ser extremamente agressivo. Só que lembrando, o que a gente vê é simplesmente 1% do que acontece entre eles ao longo da carreira deles, ao longo dos encontros que a gente não vê, que a câmera não capta. Então, quando a gente vê uma movimentação mais óbvia que causa um acidente, daí as pessoas focam naquele acidente, né? Mas tem toda uma história por trás. Enfim, aqui é o Fabio Jakobsen lutando. Estão vendo? Da Quick Step, ele já está inclinado em direção ao Peter Sagan, que está do lado direito dele. Consequentemente, o Peter Sagan já está inclinado para o lado do Fabio Jakobsen e eles estão lutando pela roda do Van Aert, porque eles sabem que o Van Aert é uma ótima roda. Independente se o Van Aert vai ganhar ou não o sprint, ele é um cara que ele continua acelerando até o final. Ele não é um cara que ejeta o sprint e simplesmente para de pedalar. Observem que por essa luta de espaço entre as ombradas, entre as cabeçadas, existe algo que é para você garantir que o atleta não vai te passar, que é o famoso cotovelo. O Jakobsen, ele já está colocando o cotovelo numa posição que ele bloqueia o braço do Peter Sagan. O que esse cotovelo, esse bracinho, acontece em geral? Esse cotovelo ele pode ser confundido e pode ser legitimamente uma forma de manter o equilíbrio. Só que eles sabem usar o cotovelo muito bem para manter o equilíbrio e para impedir com que o adversário passe. Isso faz com que vai dar pau entre os caras. E os caras estão a 70, 80 por hora. A diferença é se o cara cai ou não cai. E quando o cara cai, o cara vai pra morte. Infelizmente, é a natureza do que esses caras fazem. O Groenewegen tem que ser tentativa de homicídio. Não estou defendendo o Groenewegen, eu estou defendendo a natureza da história de que se isso fosse determinado entre os atletas, ok, mas eu não me sinto confortável de eu assistindo televisão falar que o cara tem que ser condenado por homicídio. Ok, vamos lá, calma aí, eu já vou falar sobre a terceira etapa. Olha o cotovelo tá vendo? E daí, o que aconteceu com o Peter Sagan? Eles são tão loucos por manter a roda que o Peter Sagan ele não tem como desacelerar. Só que a diferença de velocidade entre o Peter Sagan e esse cara da frente, eu não sei, eu acho que dá o Passinho Fênix, é tão grande
que se não fosse o Peter Sagan, se fosse qualquer outro atleta que não tem a habilidade do Peter Sagan, com certeza isso teria causado um grande acidente. Eu não estou querendo dizer que nesse caso a culpa é do Jacobsen. Eu estou querendo dizer que se tivesse acontecido uma queda, daí todo mundo ia ficar nessa imagem 50 vezes para arranjar um culpado. E, obviamente, para os comissários tem um culpado. Mas olha o que o Peter Sagan faz, ó, para conseguir sair do tombo. É impressionante. Olha o que ele faz para desviar. Ó. Aqui o que acontece? O Jacobsen está completamente encostado no Peter Sagan, o Peter Sagan consequentemente, só que o Peter Sagan ele tem uma razão, que se ele continuar na linha reta, ele vai chapuletar na roda do cara da Alpecin Fênix. E ali não existe a opção de frear, né? Porque nunca existe a opção de frear no sprint, que senão o cara todo mundo vai vir na roda dele. E o Jacobsen está tentando lutar pela roda do Van Aert. Olha isso, olha a direção que a roda do Peter Sagan que está no meio, a roda do Peter Sagan, ela está indo em direção exatamente entre a roda dianteira e traseira e o pé de vela do ciclista da Alpecin Fênix, se for da Alpecin Fênix, a bike vermelha. Para entrar ali e catástrofe é 1 milésimo de segundo. Olha o que ele faz. Uop! Incrível, daí logicamente perde velocidade e daí acontece o sprint, Fabio Jacobsen ganha a segunda etapa, mais do que merecido, resetou essa história principalmente na terceira etapa. Deixa eu ir logo, senão vocês vão perder a paciência. E essa foi a vitória do Jacobsen, ali o Peter Sagan atrás, o Van Aert olhando, a potência do... A potência do Fabio Jacobsen para... Pô, Samuca, mas você disse que é o Cavendish que tinha que estar lá? Eu acho que era, mas quem sou eu? Não sou eu que escalo nada, não sei o que. Essa foi a terceira etapa, como eu disse, vencida pelo Groenewegen. O que aconteceu na terceira etapa? 2 pontos altos. Primeiro, o Magnus Cort Nielsen, da Education First, foi o único atleta que saiu na fuga. O que foi, no mínimo, estranho, principalmente para as equipes convidadas. Com certeza, uma pessoa que não ficou feliz com essa história foi o Prudhomme, que é o boss do Tour de France, e ele convida as equipes, imaginando que essas equipes que não têm chance de vitória, elas vão fazer algo na fuga, como, por exemplo, a luta prematura da camisa de Rei da Montanha, camisa branca de pelotas vermelhas, ou pelo menos tentar ser o mais combativo do dia, e etc. Ninguém fez nada. Se eu fosse o Prudhomme, eu ia passar no hotel e falar assim, e aí, galera, vocês vieram o quê? Vocês vieram treinar no Tour de France? Cadê vocês na fuga? Entendeu? Mas, para nós, público, o ponto alto foi a alegria do Magnus Cort Nielsen, que até o momento, ele venceu, ele coletou absolutamente todos os pontos de Rei da Montanha, que obviamente até esse momento não teve nenhuma grande montanha, mas ele tá lá curtindo, comemorando, interagindo com a galera. A camisa branca de pelotas vermelhas, tá todo mundo comentando o número de pessoas assistindo o Tour de France, e isso é verdade, é algo incomparável, parece a Copa do Mundo de Mountain Bike no Brasil, parece mesmo, de tanta gente. E aqui é ele curtindo, uma pena não poder usar as imagens, deixa eu ver se é aqui, ó, ele curtindo, passando tipo, como se fosse vitória de etapa, e agora provavelmente ele tem o quê? Mais talvez 2, 3 etapas para manter a camisa de Rei da Montanha sem muitos desafios para manter a camisa. Aqui é o sprint intermediário, entre os principais caras, o Van Aert leva o sprint intermediário com a camisa amarela. Só uma pergunta, eu não sei se vocês repararam isso, mas a Jumbo-Visma ela possui o Vingegaard e o Primož Roglič. Segundo os vídeos que eu já assisti da Jumbo-Visma, a Jumbo-Visma não é uma equipe que se empolga, porque o Vingegaard está andando bem, a gente vai afundar a cabeça do Primož Roglič e imediatamente vai colocar o Vingegaard. Dá a impressão que eles realmente mantêm o plano inicial, que é o Primož Roglič, ele é o capitão da equipe, mesmo que ele tenha um dia ruim, a função do Vingegaard
é ajudar o Primus Roglic e não simplesmente sumir na estrada, deixar o Primus Roglic mal para trás, dar a impressão que é essa história. Independente se o Vingegaard é o plano B ou não, mesmo se mesmo se o Roglic estiver bem, o que eu quero dizer com isso? De repente, nesse momento, a Jumbo-Visma tem realmente 2 líderes. Então assim, vai para frente quem tiver melhor. Agora, eu não consigo imaginar como que os caras vão efetivamente operar isso ao longo do Tour de France, porque os caras têm são 8 ciclistas. Os caras têm, se eles estiverem considerando que eles têm 2 líderes, ou para quem gosta de imaginar que eles têm 2 líderes e não um super gregário, a equipe passa a ter apenas 6 componentes para trabalhar para os 2. Você tem o Van Aert que não vai trabalhar para os 2 a não ser em momentos muito específicos. Então, na verdade, você não tem 6, você tem 5. Só que você tem pelo menos 2 ciclistas que estão sendo extremamente solicitados para ajudar o Van Aert na conquista de etapa dos sprints. Ou seja, a Jumbo-Visma está queimando muita lenha. Né? Se a Jumbo-Visma vai ter o número de ciclistas necessário ou a energia necessária para manter Primus Roglic e Vingegaard seguros na montanha ao longo das próximas 20, 19 etapas, 18 etapas, é difícil imaginar que os caras, né? Enquanto isso, se você olhar equipes como a UAE, por exemplo, a UAE fica quietinha lá, né? Principalmente nesses sprints finais, a Jumbo-Visma, a UAE do Pogacar, o único ciclista que está indo para frente é o Pogacar para se manter longe de acidente, só que o Pogacar ele tem usado o trem da Jumbo-Visma. Por quê? A Jumbo-Visma ela tem 2 interesses em estar na frente nos quilômetros finais. Primeiro, proteger os líderes ou o Primus Roglic. E segundo, que inevitavelmente eles vão fazer uma aceleração. Ou seja, o Pogacar falou assim, bom, equipe, em vez de vocês ficarem tentando se matar, me colocando lá pra frente, pode deixar que eu me viro e eu vou pra roda da Jumbo-Visma ou da Ineos e vocês vão descansando enquanto eu garanto que eu não vou perder tempo em nenhum acidente, etc. Eu acho que é muito mais razoável do que fazer o que a Jumbo-Visma está fazendo. Ok? Pronto, vamos para os quilômetros finais, porque o que importa na etapa número 3 foi a fuga solitária do Magnus Cort Nelson, fazendo uma festa pela camisa branca de pelotas vermelhas, e é o sprint final com a vitória do Groenewegen, que eu acho que é o que resetou a história dos sprintistas. Aqui é impressionante, o que eu mais gosto de assistir nos sprints é a tranquilidade dos embaladores. Provavelmente os caras estão ali o quê? Tipo 70 e poucos por hora, e eles ainda têm tempo de olhar, esperar, eu digo, não entregar 100% do que eles entregariam, até ter certeza que quem ele está embalando está numa posição ideal. Foi um sprint onde o Groenewegen, é uma pena não poder usar todas as imagens, mas o Groenewegen teve que dar umas costuradas até chegar no sprint final, que foi uma imagem linda, onde tinha o Van Aert, o Groenewegen, o Philipsen e o Peter Sagan um pouquinho para trás, os 4 lançando a bicicleta, realmente uma imagem linda. Aqui o Peter Sagan ele ficou puto com o Van Aert. O Van Aert, eu não diria que ele fechou a linha, fechou a porta completamente do Peter Sagan, eu acho que ele estreitou a passagem, e eu acho que talvez nem tenha sido a ideia dele. Eu vi a entrevista do Peter Sagan, o Peter Sagan ele é super safo, ele não respondeu, ele não cria polêmica, já passou aquele tempo do Peter Sagan extremamente polêmico, mas com certeza vai ter o troco, e daí é o que eu disse lá no começo do vídeo, a gente não sabe como cada ciclista individualmente, como que eles lidam com essa situação. Alguns ciclistas se sentem satisfeitos em verbalizar, entendeu? O cara xinga e ele tá bem resolvido, e outros caras preferem guardar aquilo, né, na caixinha dele e falar assim, não, pode deixar que no próximo sprint eu vou dar o troco. E daí começa a ficar esse universo paralelo dos sprintistas, onde eles se resolvem e existem os comissários para tomar a decisão deles. Lembrando que a decisão dos comissários é sempre influenciada por vários fatores, além de única e exclusivamente olhar a imagem, né, tem vários fatores. Patrocínio, repercussão, imagem, etc.
Aqui é o Peter Saga lá espremidinho ali nas barreiras. Espremido, não sei. O primeiro a lançar a bicicleta, eu acho que foi o Groenewegen. O segundo, o Philipsen, e o terceiro, o Van Aert. Deixa eu ver se tem o photo finish dos 4 ciclistas. Essa imagem é simplesmente linda, a imagem. Philipsen, é o Philipsen, né? O Groenewegen, que por incrível que pareça é o que está na posição mais aerodinâmica, né? Então, assim, o Philipsen está olhando, tudo bem que ele já passou a linha, né? Mas ele já está com a cabeça para cima. O Van Aert, ele também tem a cabeça um pouco mais deslocada, lembrando que a cabeça, por isso que os capacetes estão gigantescos, a cabeça tem uma influência aerodinâmica incrível. Se vocês olharem o Groenewegen nessa imagem é como se ele fosse um ciclista sem cabeça, né? O que com certeza deve ter garantido aquele cabelinho de diferença que foi o suficiente para ele ganhar. E essa imagem é muito bacana. Cadê a imagem do photo finish? Essa imagem do photo finish, vitória do Groenewegen. Está resetada oficialmente a história dos sprintistas. O Rob McEwen, ele na GCN, para quem assiste no comentário gringo, o Rob McEwen, ele tá trabalhando como coach psicológico do Groenewegen, porque o que aconteceu após o acidente, além das ameaças de morte, da perseguição da família, o Groenewegen, obviamente, ele se sentia culpado de alguma forma pelo que aconteceu, porque eles nunca têm a ideia de efetivamente eu vou fazer isso para tirar a vida de alguém, né? Eu sei que algumas pessoas podem discordar, mas é um pouco a natureza da agressividade. E obviamente às vezes os caras perdem a mão, como ele perdeu a mão naquele sprint, principalmente pela consequência. Mas o que importa da questão do atleta, o Rob McEwen disse que isso afetou tanto que ele perdeu o instinto que precisa ter de ser agressivo e ir para cima, né? Então, assim, para ganhar uma etapa do Tour de France e para ganhar o rachinha do nosso bairro, você já tem que ser agressivo. Imagina para ganhar o sprint entre os maiores sprintistas do planeta. Não dá para você ser bonzinho. Sprintista bonzinho tá no rabo do pelotão, né? Sprintista psicopata, que nem o Rob McEwen, tá no pódio, né? E às vezes as consequências são drásticas. Groenewegen, Van Aert, Philipsen, Saga, Jacobsen, Laporte? Porque ele chegou com o pelote. Em relação à classificação geral, o Van Aert continua... Eu tô achando meio estranha essa camisa amarela com o Van Aert. Se o Van Aert tivesse sozinho com a camisa amarela, eu quero dizer, se ele não tivesse usando ninguém da Jumbo-Visma, eu acho que ok. Mas a Jumbo-Visma tá colocando atletas para ajudá-lo. Então isso faz com que tá colocando... Enfim. Van Aert, camisa amarela, Yves Lampaert, 7 segundos, Pogacar, Pedersen, Van der Poel. O Van der Poel tá em quinto na classificação geral. O Van der Poel não saiu pro sprint, né? Deve estar descansando, deve estar com dor nas costas. Vingegaard, Roglic, e Yates, Stefan Kung e Pidcock. Pidcock não apareceu ainda, acho que o Pidcock vai aparecer um pouco mais pra frente. Incrível, né? O cara tava... Enfim, esses caras são mountain bike, cyclocross, ciclismo de estrada. Mas não é que o cara participa, tipo, participação. Não, os caras vão pra ganhar entre os melhores do mundo nos esportes que eles decidem fazer. Eu acho que é isso. Sintam-se à vontade. Eu sei que vai ter, ou eu espero que tenha um pouco de polêmica em relação ao assunto dos sprints. Não da polêmica no sentido de um ficar xingando o outro, ou eu xingando, ou me xingando. É que eu acho que esse grupo dos sprintistas, eles realmente tem que ter um componente especial, né? Todo mundo que anda de bicicleta, por mais bobo que seja aquela brincadeirinha de sprint, sabe o quanto risco está envolvido naquela situação, e quando você vai escalando isso para o nível competitivo estadual, nacional, mundial, você começa a tentar entender o quanto é necessário para estar lá entre esses caras. Se tem algo que não existe entre eles, é medo, né? E se o cara overthink, se o cara começa a pensar demais, o cara simplesmente ele tem que agir, né? E eles treinam para isso e, como sempre, às vezes as consequências são drásticas. Acho que é isso. Abraço, tchau.
Boa segunda. Bom feriado por aqui.